Olá, muito boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou o Dr. Camisim, especialista em prevenção. E hoje nós estamos aqui em mais um programa, né? Nós trouxemos de convidada aqui a doutora Renata, que é delegada. Doutora Renata, muito boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma imensa alegria estar com vocês essa noite para conversarmos um pouco. Legal, hoje nós vamos falar sobre violência sexual, como se prevenir, né? Como alguns sabem, esse é um projeto do Dr. Camisim, é um projeto de educação sexual. Nós atendemos jovens pela internet quando eles têm dúvidas, né? Então vou pedir para você acessar as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. E também, se você tiver qualquer dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. O link está aqui no Facebook, mande as perguntas que nós vamos receber, ok? Bom, Renata, eu atendo vários jovens pela internet. E esses dias eu peguei um adolescente, né? Orientei ele que ele tinha 14 anos, né? Ele tentou abusar da sobrinha dele que estava em casa de 5 anos, ele não conseguiu chegar em vias de fato, ele veio me procurar, estava muito apreensivo, se arrependeu do que ele fez, só que a gente sabe que a violência sexual infantil, ela acontece, ela é muito frequente, e eu queria que você desse dica para o nosso público de como evitar que as crianças sofram esse tipo de abuso. Sim. O que a gente primeiro tem que deixar claro é que precisamos tomar cuidado com todas as pessoas que estão próximas, né? Os abusos acontecem com pessoas próximas, como um padrasto, um primo, um vizinho, pessoas que ficam muito perto da criança. E explicar para elas que qualquer toque que deixa ela constrangida, ela precisa contar. Ela tem de confiar em alguém o tempo todo. Então, me deram um abraço, mas eu não senti carinho, eu senti constrangimento. Me deram um beijo, não gostei muito. Qualquer toque, qualquer situação que não se sinta confortável, contar para um adulto que ela confie. E quando, do outro lado, quando a criança ela acaba tendo algumas atitudes sexualizadas, é importante também o adulto levar o conhecimento de um pediatra, ou mesmo para as autoridades policiais, uma delegacia da mulher, por exemplo, porque isso pode ter, para ter acontecido, ou eles presenciou alguma coisa, ou foi vítima de atos na escola, na via pública, em algum lugar que ele esteve, e não foi percebido. Então, são também comportamentos que nos dá um direcionamento de que algo errado está acontecendo. Tá, joia. E geralmente quem são esses abusadores? Eles têm alguma característica? Existe um percentual de as pessoas que estão próximas, que tipo de parentesco que tem? Não, a característica específica não tem, porque são pessoas que, olhando numa situação comum, você não diz que ela cometeu algum tipo de abuso contra crianças. Já aconteceu situações de agressores nas questões sexuais, dela de ter manifestações dizendo que não fez nada. E no final, todos ficaram perplexos, porque aconteceu sim, houve materialidade, houve provas suficientes demonstrando o que aconteceu. Então, são pessoas normais, pacatas, muito prestativas, mas qual que é o nosso papel como pais ou como responsáveis por uma criança ou mesmo por um adolescente, que muitos adolescentes ainda não têm tanta maturidade, né? Que as gerações estão muito aceleradas, Sim. Mas ainda temos adolescentes à moda antiga, sim, né? Sim. Que não entendem o que está acontecendo, está se sentindo constrangido, mas não sabe. Então, a gente tem que ficar de olho, orientar. Olha, por mais que a pessoa demonstre carinho, por mais que ela seja próxima, por mais que ela te ofereça alguma coisa, me conte, né? Então, o adulto responsável pela criança ou pelo adolescente precisa dizer isso. Porque começa dessa forma, conquistando a atenção, conquistando o carinho. Às vezes não tem a atenção dos pais, aí busca numa outra pessoa e essa outra pessoa pode sim ser um pedófilo. Sim. O que a gente não pode confundir é que pedofilia não é o crime, né? Okay. O crime é o estupro de vulnerável, né? Então a pessoa tem a questão psicológica, né?
o transtorno de pedofilia, Sim. mas não necessariamente ele está atacando todas as crianças. Então ele pode ser um pedófilo, mas não necessariamente um estuprador de criança e adolescente. Então é interessante a gente deixar isso bem claro. Mas a orientação básica é essa. Se começar a oferecer dinheiro, oferecer doce, oferecer para levar e buscar na escola, sentir uma situação um pouco diferente do que é o normal, tem que ficar atento, porque pode ser uma possível vítima. Tá, joia. E quais são as consequências, né, que isso gera para essa criança, tanto física, né, quanto sexualmente quando ela é abalada, né? Ela se retrai, né, ela procura, muda o comportamento dela. O que que passa quando você atende essas crianças, no caso quando ocorre isso via delegacia, o que que você mais vê que é perceptível? Elas mudam bastante o comportamento. Quando é criança, até uns 6, 7 anos, elas começam a urinar na cama, elas regridem um pouco. Sim. Não quer ir para a escola, quer ficar muito grudado com a mãe ou com o pai, né, quem ela tem um pouco mais de acesso. Quando alguém vai tocar, ela já não aceita o toque mais. Então, quando criança de 4 ou 5 anos, que é um público muito suscetível de ser vítimas, elas se fecham muito, elas choram demais, elas dão indicativos de que algo errado está acontecendo. O que não pode acontecer é colocar em dúvida a palavra dessa criança ou o comportamento dela. Se houve mudança, precisa sim ser investigado, porque não necessariamente a violência que ela sofreu foi o sexo propriamente dito, Sim. mas os toques, o beijo, tudo dependendo da forma que chega no órgão genital dessa criança, ou que ela tem que tocar o órgão genital desse agressor, isso faz com que traga consequências graves, emocionais para ela. Sim. Então ela se fecha. Conforme vamos fazendo os testes com psicólogas treinadas nesse assunto, nós fazemos oitivas sem dano, né, que chama depoimento especial, que é o formato. Ou seja, por intermédio lúdico, nós vamos identificando que essa criança não está nas suas condições normais. Na escola ela muda, no dia a dia ela muda. Então, quem está com essa criança o tempo todo precisa verificar. Ela não era assim. Sim. Ela não fazia isso. Ela já estava muito mais, já tinha progredido muito mais do que agora. Então, nós precisamos verificar. Não tenham medo de ir na delegacia procurar ajuda, de perguntar o que está acontecendo. Não quer ir num primeiro momento, mas vai numa UBS, vai se tem convênio médico, procure o pediatra, mas não podemos colocar em dúvida esse comportamento diferente da criança. Legal. Você estava me perguntando, né, qual o público que o Dr. Camisinha atende. Eu disse para você que são geralmente jovens de 18 a 24 anos, né? Mas o mês passado eu falei que com um pai que me procurou via rede social, que dentro do condomínio dele, o vizinho de 12 anos de idade tentou fazer sexo oral no filho dele de 6 anos, né? Sim. E aí o pai estava preocupado, estava desesperado, e ele acabou achando o meu canal, porque o pai nem sabia como se comportar, né? A princípio ele estava bastante nervoso, queria às vezes agredir a criança, né? E o que você orienta em questão quando vem de uma criança, né, de 12 anos fazer sexo oral numa criança de 6 anos, né? Então isso envolve crianças. Nesse caso, como que agiriam os pais? As orientações são as mesmas, mas o que diferencia, 12 anos já é adolescente. Tá. Né? Já entrou 12 anos completos, já é um adolescente. E ele já responde crime. Quer dizer, não é crime. Crime dizendo popularmente, mas se chama ato infracional. Ele já é responsabilizado pelos atos que ele pratica. Então, o pai desse menino de 6 anos, se ele levar o conhecimento de um delegado, de uma delegada de polícia, esse de 12 será responsabilizado. Então, será encaminhado para o Ministério Público e lá será encaminhado para o juiz. Então, é uma cadeia. Então, nós fazemos toda a materialidade, nós buscamos todos os elementos, demonstrando que há indícios de veracidade do que aconteceu em relação à criança de 6 anos, e encaminha para o Ministério Público. E o Ministério Público analisa todos os elementos, verificando a possibilidade de ingressar com uma ação. Ele ingressa com a ação e esse de 12 é penalizado.
é muito importante que os pais, então, conversem com os filhos, né? Exato. Orientem eles em relação a isso, porque nesse caso especificamente, eu lembro que o menino de 12 anos fez o ato na criança de 6 e depois pediu para a criança de 6 anos fazer nele, né? Sim. E como a criança achou aquilo estranho, ela não fez e foi contar para os pais, né? Então, geralmente, eu estava conversando com ele, falando sobre isso, ó, geralmente essa criança de 12 anos, ou ela viu algo, né, que levou ela a ter esse comportamento, né, ou viu às vezes os pais. Então eu tentei orientar para apaziguar a situação, para ele conversar com o pai, tentar entender. É isso, a sua informação foi imprescindível porque eu não sabia que essa criança de 12 anos já poderia responder em relação a isso. E hoje, né, quando acontecem esses casos de violência, tanto física ou sexual nas crianças, qual que é o meio que a pessoa tem que procurar? Existe um telefone específico, conselho tutelar? O que orienta nessa situação? Então, se uma criança agredir outra, é direto no conselho tutelar. Tá. Porque criança não comete crime nem ato infracional. Então a responsabilidade é do conselho tutelar. Mas se for adolescente, procurar uma delegacia de polícia. O que é recomendado? Que passe por um atendimento médico se houver lesões graves. Sim. Não deixar de socorrer primeiro a criança. Porque dependendo da forma, já houve situações que eu presenciei que a mãe preferiu levar a criança violentada com esperma pelo corpo do que levar primeiro para o hospital. Porque dizendo que houve uma violência sexual, eles vão colher os materiais para encaminhar para a delegacia. Eles não são imprudentes a ponto de, não, pode dar banho e destruir tudo. Não. Se eles não tiver os kits necessários, eles vão acionar a delegacia, vamos até lá, acionamos o IML, o IML vai também, colhe tudo que for necessário. Então, enquanto isso, nós vamos cuidando da criança sem perder toda a materialidade presente. Então, é interessante sempre comunicar às autoridades. Se não, enquanto estiver no hospital, pode ligar também, informar, olha, acabou de acontecer uma situação, estamos a caminho de hospital tal, com certeza terá uma viatura a caminho para acompanhar. O que acontece é que as pessoas, elas nunca imaginam que aquilo vai acontecer com elas, né? E aí, às vezes, quando acontece, a pessoa ela fica extremamente sem orientação. Sim. Até porque isso é um assunto muito discutido. Agora o governo está começando a fazer campanhas mostrando sobre violência sexual infantil, sobre os abusos, né? Fazendo campanha despertando isso, né? Sim. Eu até coloquei agora no início do programa que no mundo de 20 a 30% das meninas vão sofrer algum tipo de violência sexual. E sim. A única maneira da gente tratar disso é a prevenção. Sim, sim. Então tá joia. Obrigado, vamos agora para o intervalo e nós já voltamos. Olá, estamos aqui hoje com a doutora Renata falando sobre violência sexual, né, como se prevenir. Para você que está chegando agora, né, siga as nossas redes sociais, Doutor Camisinha, YouTube, Facebook. Nós também temos um aplicativo, tá, exclusivo com mais de 10 mil downloads. Você pode procurar aí na sua loja, tanto iOS quanto Android, né, para você estar tirando as suas dúvidas via aplicativo, controlando o seu ciclo menstrual, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre estupro, né? Os números eles não param de aumentar, principalmente em São Paulo aí nos últimos 5 anos, 2018, os casos aumentaram bastante. E doutora Renata, geralmente, né, como eu costumo sempre trazer a realidade para dentro do programa, né? E essa época de carnaval aí o pessoal bebe um pouquinho a mais, e aí uma menina pegou um Uber voltando para casa, junto com outras amigas, e o Uber foi deixando as pessoas e ela ficou por último no carro. E no dia que ela me procurou, ela falou que ela foi abusada sexualmente, foi estuprada
e ela tinha bebido, ela não lembrava desse caso, né? Geralmente, quais os tipos de violência que a mulher mais sofre e o que é considerado consenso ou não da mulher? Tá. É muito comum acontecer violência sexual nos transportes. Uber, táxi, 99, transporte coletivo como um todo. Os tipos mais comuns de violência de gênero, vamos dizer assim, né? Não só dentro do lar, mas em qualquer situação, desde que seja mulher, nós temos a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, a econômica e os estupros, né? A mais comum que nós vemos são as ameaças e as ofensas, né? Que são as morais, psicológicas, que são as que não deixam marcas visíveis, mas deixa no subconsciente dessa mulher. Ele encarcera essa mulher. Ela fica sem qualquer reação. O medo faz ela ficar um pouco mais fechada. Mas as mais são denunciadas, mas as que envolvem violência doméstica, as que não envolvem, são poucas as registradas. Mas a violência física e a violência sexual, elas são muito registradas, são procuradas. Infelizmente, algumas mulheres têm medo de procurar ajuda logo no começo. Acaba destruindo a materialidade, que nós precisamos colher os elementos em 48 horas. E elas tomam banho assim que acontece para tirar toda aquela marca, toda aquela dor. E a roupa já coloca para lavar, então elas destroem todas as provas possíveis. Até difícil. Inconscientemente elas fazem Sim. isso, ou com medo, ou para proteger o cônjuge. Por quê? Esses dias também eu atendi uma mulher já, né? E ela segundo ela, foi estuprada. Ela estava grávida de 1 mês. E aí ela veio procurar a gente pelo canal, dizendo que ela queria fazer o aborto, né? E geralmente essas mulheres, elas não têm coragem de denunciar, né? Então são mulheres muito oprimidas, elas ficam sob o domínio da pessoa e elas não têm força para sair. Parece que é algo que eu costumo encorajá-las, né? Falo, ó, vai procurar os seus direitos, né? Essa criança, não adianta você tentar fazer nada agora, porque você está correndo risco de vida também. Essa criança é um ser humano, né? Ela vai nascer. E aí o psicológico dessa mulher fica extremamente abalado, né? Porque passou 1 mês e agora ela diz que ela foi estuprada. Então isso impacta muito a vida da mulher, né? Impacta. Dentro do relacionamento, é muito comum a mulher ser violentada e não ter a consciência de que isso está acontecendo. Se ela não tem o desejo de manter relação sexual, basta dizer não. O não tem de ser respeitado. Não é obrigação da mulher satisfazer o seu companheiro. Se ela não está num bom momento, ela precisa dizer que ela não quer. E se ele insistir ou forçar alguma situação, já caracterizou o estupro. Então, muitas mulheres ficam machucadas ou elas perdem até a libido, perde totalmente a vontade por conta dessa força, né? dessa mantença de relação sexual sem a sua vontade. Há mulheres que não estão num relacionamento, mas foram violentadas, tem uma síndrome que chama Síndrome de Estocolmo, que ela não tem qualquer vínculo com esse agressor, só que ela cria um afeto com ele, né? Então ela cria um vínculo com esse agressor que ela não quer prejudicá-lo de forma alguma. Ela acaba protegendo ele. Sim. E guardando todas as frustrações, as dores que ela sentiu naquele momento. Ela tenta achar algo positivo, né? E não denuncia, né? Então a gente chama de Síndrome de Estocolmo. Mas mesmo ela não querendo, havendo alguém que saiba que ela passou por aquela situação, pode denunciar. Porque hoje, qualquer situação envolvendo estupro, independente da idade da vítima, o poder público pode intervir. Então, nós podemos investigar, podemos dar seguimento, independente da vontade dela. O que não acontecia antes, que dependíamos dela querer que houvesse a investigação e possível punição de quem praticou o ato.
E geralmente, os casos que você pega, geralmente se o marido, se ele se arrepende, existe algum tratamento que ele pode fazer junto com psicólogos? Existe o poder público age nisso, prepara, orienta homens também? Ou esse é um trabalho que você faz em particular, e às vezes dá palestra para homens, para mudar o comportamento? E geralmente a bebida alcoólica está envolvida na maioria dos casos ou não? Sim, sim, a bebida está envolvida. Não temos trabalhos para homens, né? O que eu e minha equipe e alguns outros colegas também defendem essa situação. O homem, ele é educado para ser provedor, para ser mais durão, para não mostrar sensibilidade, não mostrar carinho, ser muito mais truculento. Mas quem garante que ele quer ser dessa forma? Mas ele acaba tendo de viver um personagem por conta de cobranças sociais, né? E quando ele está num relacionamento, na sua fase adulta, toda aquelas dúvidas e aqueles fechamentos de sentimento que ele passou na sua infância e adolescência, vai fazer falta na vida adulta, né? Então, como você pedir amor para quem nunca teve? Ou como você vai fazer com que a pessoa enfrente determinadas situações de uma forma tranquila, sendo que no passado ele precisou ser... homem não chora, homem não pede ajuda. Poxa, mas ele tem tantas dúvidas, aquelas dúvidas vão fazer falta no futuro. Então, quando ele chega num relacionamento, ele acaba sendo muito agressivo, ele precisa se impor, demonstrar que ele é a pessoa que manda. E qual a melhor forma de dominar alguma coisa ou algum lugar? Com a violência. E muitos homens nos falam, eu não queria ter feito isso. Eu queria minha família unida, eu queria minha família saudável, mas eu não sei agir de outra forma. Então, na verdade, o que você está me falando é que eles não tiveram uma referência na infância. Sim. E aí, como ele não tem esse modelo de família, e o meu projeto, né, eu defendo muito a família porque é importante. Toda criança tem que ter o amor do pai e tem que ter o amor da mãe. Não dá para dividir isso, não dá para deixar essa criança sem, porque vai acontecer isso. Sim. Essa criança vai virar um adulto, ela não tem referência. Sim. E aí ela acaba pegando o modelo, aquilo que ela sentiu falta, ela não sabe como reagir. Exato. E acaba violentando as mulheres, batendo fisicamente, fazendo pressão psicológica, colocando as mulheres para baixo. E a mulher, ela tem um papel fundamental, né? Ela está crescendo na sociedade, tá muito legal esse negócio da Copa do Mundo da mulher querer os direitos iguais, mas quando a gente entra numa família onde não tem estrutura, é Sim. a mulher que acaba sofrendo e o homem, então, ele acaba se arrependendo. A maioria das pessoas que vocês vão conversar chega no fim de fato, a polícia consegue atuar, essa pessoa ela sofre um processo e aí você tem notado que falta isso mesmo. Sim. Sim, dentro da Polícia Civil de São Paulo, nós temos o programa Homem Sim Consciente também, que começou em Diadema, eu fui a idealizadora desse programa. Que bacana. Está sendo ampliado. E nós conversamos com esses homens que têm esse perfil. Nós não podemos dizer que todos os homens não têm estrutura familiar, mas uma grande parcela que tem, eles precisam de se conscientizar, eles precisam se ressignificar a vida. Sim. Né? E essa forma de ressignificar só vai acontecer se nós dermos as ferramentas para eles. E qual a melhor forma? Conversando. E essas conversas com grupos de homens são diversos palestrantes que conversam. Na área de família, na área de jurídica, na área médica. São 6 profissionais diferentes. Multidisciplinar. Legal. E vai mostrando para ele, mas em momento algum é dito, tá certo, tá errado, mas assim, repense o seu comportamento. Ele chega à conclusão de que isso está errado. E ele não vai por punição, ele não é obrigado a participar, mas ele é convidado. E quando você convida um homem com perfil agressor e ele aceita, a primeira barreira já foi quebrada. A resistência já foi quebrada. Então, nós precisamos o quê? Dar oportunidade para que ele mude o seu comportamento e assim ele consiga recuperar sua família. Às vezes não recupera o vínculo familiar, mas o respeito como ex-casais, porque ele vai construir outra família e ela também. Sim. Então, nós fortalecemos essa mulher por intermédio da rede de proteção à mulher, que no município e no estado já tem uma estrutura fantástica. E tem algum telefone que a pessoa
pode entrar em contato, e-mail? Como que a pessoa faz isso? Tanto para denunciar ou o homem que quer esse tipo de ajuda? Porque às vezes muita gente não sabe. Eu mesmo não sabia desse programa do homem aí. Tem algumas unidades, são 9 unidades já no estado de São Paulo, mas podem entrar em contato com a Delegacia da Mulher de Diadema, que nós passamos os endereços das unidades que já estão com a implantação. Mas se quiserem participar da unidade de Diadema, serão todos bem-vindos. E tem algum telefone curto de memória assim para a mulher, para o homem, um Disque 100? Ou não tem isso? Ainda não tem, porque não está sendo ampliado, mas tem o telefone da delegacia, que é o 4054-1158. E pode entrar em contato e se inscrever e pedir. Qualquer pessoa pode indicar a inclusão. Quem indica da delegacia, olha, eu gostaria que incluísse meu amigo, meu irmão, meu companheiro. Indica e nós faremos o convite, porque nós queremos agir na prevenção, no início, e não aguardar o final de uma burocracia, de um processo, para tentar a possibilidade dele ser punido. Porque nem sempre o final será uma sentença condenatória, mandando ele participar. E até lá pode ter acontecido um feminicídio. Tá joia. Doutora Renata, muito obrigado pela sua presença aqui. Reforçando, se você tem alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, escreva aqui no Facebook, divulga. Você também pode mandar um e-mail, né, para drcamisinha@gmail.com, tá bom? Não vamos ficar calados, vamos para frente, vamos romper essas barreiras. Muito obrigado pela sua atenção, tenha uma ótima noite.